Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje é quarta-feira, é uma quarta-feira importante para o movimento sindical brasileiro, é uma quarta-feira importante para os brasileiros. Primeiro que nós ganhamos do Uruguai, né? Quase morri do coração lá durante o jogo, mas nós ganhamos 2-1. Jogar com o Uruguai sempre é difícil, mas ganhamos, agora somos finalistas. E importante para o movimento sindical brasileiro, porque ontem houve uma reunião na UGT em que as centrais sindicais tiraram uma pauta conjunta, reafirmaram a pauta trabalhista, reafirmaram a sua unidade na luta e marcaram para o dia 11 de julho uma grande mobilização nacional dos trabalhadores, das categorias representadas pelos sindicatos e suas entidades, né? Os sindicatos, as federações, as confederações e as centrais. No evento na UGT estavam presentes também a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, e o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Portanto, o movimento sindical procurando também ampliar com o movimento social e agregar mais força, mais base, para quando fizer a mobilização, tiver, digamos, um contingente ampliado. E hoje as centrais foram recebidas pela presidente Dilma Rousseff. Começou por volta das 11, demorou mais ou menos umas 2 horas a reunião. Estiveram lá várias centrais sindicais. Pela primeira vez, ao que me consta, inclusive o CSP com lutas, e pela Força Sindical foram o Paulinho Juruna, eu falei com o Ricardo Patá, também pela UGT. E aí as centrais lá estiveram, ouviram lá a presidente, também fizeram as suas falações, reafirmando que a pauta trabalhista está travada e precisa ser empurrada para frente. E já se sabe que só empurra quando tem pressão. Nós vamos falar desse assunto, vamos falar de outros, inclusive da questão do fundo de garantia, que é uma dívida que o Estado brasileiro deve para os trabalhadores, em devendo tem que pagar, porque quando você deve para o Estado, ele é implacável na cobrança. Agora, se ele deve para a gente, tem que pagar, né? E aí tem uma ação judicial, vamos tratar disso também no programa. Com quem? Com o Miguel Torres, a quem eu agradeço muito, o Miguel sempre gentil de vir aqui ao programa, tá? Ele que preside, é vice-presidente da Força Sindical Nacional e presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi e presidente da CNTM, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos ligados à Força Sindical. Obrigado, viu, Miguel, pela sua vinda aqui. Obrigado a você pelo convite. E ao meu lado, João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical, que assessora o movimento sindical brasileiro já há muitos anos e que sempre faz uma análise muito correta e muito orientadora a respeito da conjuntura sindical e da conjuntura política brasileira. Miguel, eu vou começar por você, pelo dirigente sindical, perguntando o que você achou da reunião das centrais sindicais na UGT e se você considera que o dia 11, marcado como um grande dia de protesto, terá frutos. Boa noite, Franzinho, boa noite a todos que nos veem e ouvem. Eu acho que foi muito importante a reunião das centrais, estava faltando uma unidade, ela foi ampliada, né? Eu acho que isso foi também um grande... foi muito importante essa ampliação da reunião e colocando de novo a pauta trabalhista em pé. Eu acho que nós estamos aí a uma luta, pelo menos 3 anos, tentando negociar a nossa pauta trabalhista. E nós não estamos conseguindo, né? Saiu o governo Lula, entrou o governo Dilma e está gatinhando a nossa pauta. Tem coisas que estavam já praticamente encaminhadas para votação, encaminhadas para o Congresso analisar e o governo não faz um esforço sequer para isso. Então nós também achamos isso que é um momento propício. Eu acho que a reunião ela se desencadeou de uma maneira amena entre as centrais pontos convergentes, então eu acho que isso é importante e desencadeou também na reunião de hoje, né, que também acho que não foi tão boa como eu esperava, mas a reunião teve hoje com as centrais e levantamos a pauta outra vez lá. Agora, Miguel Torres, além de fazer a pressão sobre o governo, que é absolutamente legítimo e necessário, há que se pressionar e articular também com o Congresso Nacional, porque os projetos de lei, as PECs, etc., elas tramitam naquela casa, primeiramente. As centrais prevêem algum tipo de manifestação no Congresso, ou uma conversa com os líderes partidários? Tem alguma coisa no horizonte ou isso poderá ser decidido agora para frente? Não, já teve. Vai continuar tendo e em agosto nós estamos marcando uma grande mobilização em Brasília.
Mas nós já tivemos com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com os líderes dos partidos. O problema é que o governo tem a maioria dentro do Congresso e segura. 40 horas está segurando, o fator presidenciário está segurando, a questão da terceirização ficou pior que estava anteriormente. Então, coisas que dependem mesmo da força política do governo. João Guilherme Wagner Neto, antes de começar o programa, você me lembrava de uma data importante no Brasil, que foi a passeata dos 100 mil, né? Que foi no Rio de Janeiro. E lá, naquela passeata, havia líderes que depois se destacaram na política brasileira. Se eu falar, se eu estiver errado, você me corrige. Como o Vladimir Palmeira, né? Como o Zé Dirceu, o Luiz Travassos e tantos outros. Hoje nós vivemos um momento em que, hoje, no dia de hoje, certamente houve dezenas, se não centenas de manifestações da população brasileira em locais diferentes. A maior deve ter sido lá em Belo Horizonte, mas há muitos movimentos agora nos bairros, inclusive aqui na capital, conduzidos por um movimento chamado Periferia Ativa, que é um movimento muito sólido. Eu queria saber que paralelo você traça entre esses dois movimentos, a passeata dos 100 mil e os movimentos de hoje, 45 anos depois. A primeira grande característica é que em 1968 havia no Brasil uma feroz ditadura militar que ia ficar mais cruel ainda em dezembro com o Ato 5. Então, a primeira característica é que hoje nós vivemos a plenitude democrática, com a Constituição de 88 vigorando. Por exemplo, em nenhuma das manifestações, ninguém fez apelo às Forças Armadas. E lá, naquela época, as Forças Armadas não só exerciam sua repressão, como controlavam o poder. Uma outra questão que é extremamente importante. A Marcha dos 100 mil foi bastante estudantil. E as manifestações da semana passada e dessa semana começaram estudantis com jovens e se desenvolveram agregando vários setores da população. Uma outra característica que o Hélio Gaspari assinalou, porque viveu as duas épocas. Na passeata dos 100 mil havia discursos. Ela parava e uma direção discursava. Há até uma foto muito bonita do Vladimir falando apoiado num poste. E nas manifestações de hoje, não há nenhum discurso. Há cartazes, faixas, bandeiras, cantoria, mas não há discurso. Uma outra característica, Franzinho, é que na passeata dos 100 mil, praticamente não tinha moça. E hoje, quase metade dos participantes são moças, são mulheres. Certo. E tem uma outra característica. A passeata dos 100 mil foi muito classe média Rio de Janeiro e essas manifestações de hoje são claramente o que a gente está chamando a nova classe média, mas na verdade é os jovens trabalhadores. Certo. Agora, em termos de tamanho, o Brasil cresceu e as manifestações de hoje têm o tamanho proporcional ao crescimento que o Brasil atravessou. Tá. Agora, a passeata dos 100 mil lutava por democracia. As manifestações de hoje lutam por serviços públicos de qualidade, avanço da democracia e da sociedade. Perfeito. Miguel Torres, a pergunta que todo sindicalista faz, eu tenho conversado com muitos sindicalistas nesses dias por força da minha vivência, da minha atividade profissional, e eles não perceberam, pelo menos em vários relatos, assim, um rebatimento dessas manifestações na base trabalhadora, não na base trabalhadora dos cidadãos trabalhadores, na base trabalhadora de categoria profissional. Quer dizer, não gerou uma inquietação sindicaleira, digamos. Você também observa isso? Como é que você analisa aqui pelos sindicatos metalúrgicos de São Paulo o reflexo dessas manifestações junto aos trabalhadores que vocês representam? Antes, eu acho que nós, do nosso sindicato também, apoiamos as manifestações porque achamos muito democráticas, tirando alguns exageros, tanto da repressão quanto de algumas pessoas que participaram, ela foi muito bom para o país.
Na questão dos sindicatos, eu estou falando dos metalúrgicos, a nossa base, ela tem um contato muito forte com o sindicato. Certo. As suas reivindicações, elas são respondidas, se não for diariamente, é nas semanas. Se tem alguma questão específica, ela é respondida. O que tem, que a gente sempre está mantendo e mobilizando a nossa categoria, é as questões da pauta nacional, que são as 40 horas, que é o fim do fator providenciário, as terceirizações. Então, isso é permanente. Todas as assembleias, isso é tocado. Então, a categoria sente muito, tem muita informação. Na questão dos transportes, nós também temos, a nossa grande preocupação dos transportes, é lógico, o preço é uma, mas é a questão da mobilidade, que é um tema constante com nossos trabalhadores, que em média se leva 3 horas para sair de casa e ir para o trabalho, do trabalho e voltar para o desumano, e nas condições do transporte que nós temos hoje. Diminuiu o número de ônibus, aumentou o número de passageiros, os trens são absurdos. Então, isso já é uma questão que se é debatida na fábrica, reivindicações internas, específicas de cada empresa. Mas eu acho que essas manifestações vieram também para a gente começar a pensar em uma nova maneira de se manifestar também. Tá. Porque o que nós estamos fazendo hoje, se manifestando, vamos a Brasília, entregamos, não está surtindo efeito. Tá. Então eu acho que o movimento sindical tem que começar a pensar também o que fazer e aprender com esses fatos. Botar o bloco na rua. Botar o bloco na rua, essa é a nossa ideia. Ô Miguel, rapidamente aqui, eu estou com uma notícia que peguei da Agência Brasil. Movimentos sociais comemoram decisão da Câmara sobre o royalty do petróleo. Eu sei que o movimento sindical é muito cioso da questão da educação, especialmente da educação profissional e da qualificação profissional. Há aqui uma decisão política de destinar o royalty do petróleo para educação e saúde. O que você, sindicalista, tem a dizer? Você acha que é factível, isso vai avançar ou fica só lá como mais um projeto de lei e não anda? Não, eu acho que vai avançar. O clima de avançar, eu acho que isso é super importante. É pauta nossa também, não só da questão do royalties, mas também do PIB. Era uma proposta nossa, o encontro das classes trabalhadoras, de 10% do PIB, tanto para a saúde como para a educação. Então, eu acho que é importante e o momento é propício para pressionar. Agora, se não pressionar, também vai ficar parado. João Guilherme Wagner Neto, a presidente Dilma fez um pronunciamento pela TV e chamou uma reforma política. E sugeriu que se fizesse um plebiscito. Eu sou um trabalhador que moro em Itaquera, moro numa periferia da vida aí, ando 3 horas de ônibus de condução para ir para voltar, como disse o Miguel. Em que medida essa reforma política é prioridade para o cidadão comum? Ô Franzinho, nós temos de entender as características do Brasil e do movimento que ocorreu. Ele é um movimento muito diversificado, em alguns aspectos até indisciplinado, mas ele tem um norte que é uma exigência de serviços públicos de qualidade. Mais Estado na vida do povo. Mais Estado na vida, que é a grande contradição. Você tem um movimento anarquista no sentido filosófico, certo, que pede um Estado. É só o Brasil que poderia produzir esse casamento de porco com cachorro, mas certo, é assim. E ao pedir mais serviço público, mais Estado, é óbvio que as funções políticas têm peso. Tá. Porque se eu quero tal ou qual política pública, essa política pública vai ser aprovada e executada por funcionários da República encarregados disso pelo poder que tem, seja o executivo, seja o legislativo. Então, embora de maneira indireta, a pauta política tem a sua importância. Tá. Até mesmo porque a presidente, quando falou os 5 pontos que ela anunciou, sim, quer dizer, estabilidade econômica, austeridade, reforma política, saúde, transporte e educação, ela coloca o bode na sala, o bode chamado constituinte exclusiva. Tá. Porém, ao tirar o bode, ficou o plebiscito. E o plebiscito, ou seja, a consulta à população sobre o que ela quer, é muito importante. Tá. Talvez seja a ideia de ouvir a população sobre o que tem que ser feito, talvez seja a grande aquisição política das manifestações. Perfeito. Eu quero ser ouvido. Então, o lado institucional está propondo uma maneira de ouvir. Como? Vamos deixar os especialistas se debaterem. Tá. Como se debateram a respeito do bode. Quer dizer, de anteontem para ontem,
houve um carnaval de contrapropostas, sugestões, sim. mudanças técnicas, parágrafo, artigo, diabo. Tira o bode. Fica o quê? O povo quer ser ouvido. E ele quer ser ouvido não só na hora da eleição, ele quer ser ouvido de maneira permanente. O presidente do Supremo ontem, na entrevista coletiva que deu, ele chegou a valorizar o Instituto, fala até muito, ele é muito culto, então ele fala muito sofisticadamente, o recall, que é o sistema norte-americano de deseleger. A pessoa está eleita, governando, e o povo pode deseleger. Então, isso são temas que estão colocados. Perfeito. Uma vez conversando com o Michel Temer, isso há muito tempo atrás, ele falou, eu defendo o voto destituinte. É mais ou menos uma coisa parecida com isso. Mas ela me informa aqui a produção que nós estamos na linha já, então eu quero chamar a vinheta e falar com a pessoa convidada, ok? Vamos lá? Bem, estamos na linha com o José Calixto Ramos, presidente da CNTI, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores, reeleito ontem para um mandato de mais 4 anos. Calixto, primeiro, muitíssimo obrigado pela sua participação e conte aqui para os telespectadores do Câmara Aberta como é que está sendo o 3º Congresso Nacional da nova Central. Eu que agradeço você, entendeu? É um prazer muito grande falar com o seu programa, né? Segundo programa de Mulher Conhecendo. Obrigado. O que você manda? Queria saber como é que você avalia o terceiro Congresso. Veja bem. Está indo bem? Bom, nós estamos aqui com uma delegação de cerca de 1.300 delegados. É evidente que não é um congresso de massa, é um congresso mais de lideranças. São praticamente formadores de opinião, né? São entidades mesmo participando. E a avaliação, eu posso lhe afiançar que é a melhor possível. Sim, porque nós estamos fazendo um trabalho um pouco mais profissionalizado, já que a gente geralmente trabalha de forma muito amadorística, né? Sim, sim. Eu tenho um bom grupo de técnico que está ajudando. Eu tenho um fiscal de cada tipo. A família hoje iniciou realmente o trabalho com físico. Olha, eu acho que nós estamos com... Calixto, acho que... Ok. Calixto, rapidamente que nós estamos com um problema na ligação. Né? A principal deliberação do Congresso, que vai emanar da vontade dos delegados, qual deve ser? A deliberação e na sexta-feira. E aí vai sair o relatório de cada muda de... Ô Calixto, olha, nós vamos tentar fazer a ligação de novo, porque ela está muito ruim, peço licença para você. A gente volta a falar contigo. Produção, por gentileza, veja o que aconteceu aí, porque a telefonia já funciona no mundo moderno, as novas tecnologias agora, inclusive, é por satélite, tá? Vamos ver o que está acontecendo. Obrigado, tá? Vamos retomar o programa aqui e eu quero voltar a falar com o Miguel sobre a reunião que houve com a Dilma hoje, né? E também quero ouvir o Miguel sobre a ideia da reforma política. Miguel, primeiro a reforma política. Você acha que ela é uma prioridade dos brasileiros ou é uma cortina de fumaça perante a situação? Eu acho que hoje ela é uma cortina de fumaça. O governo poderia ter feito ações dentro do Congresso, como tem projetos lá para ser votado, e não fez. Então ela se tornou uma cortina de fumaça até porque a população viu que o nosso sistema está muito ruim, o sistema político nosso está ruim. Então é uma cortina de fumaça, mas que podia ter sido resolvido lá atrás. Mas eu acho que tem que resolver. Está agora na pauta, mesmo com essa consulta popular que vai ser feita, e nós temos uma experiência muito ruim com o atual governo, que ele não escuta. Ele põe gente para discutir, mas não escuta. Vamos ver se essa consulta popular, a presidenta, pelo menos, dê atenção a ela, coisa que ela não tem dado aos sindicatos e às centrais sindicais. Ô Miguel, agora o movimento sindical tem uma experiência, né? Quando fala em consulta popular, parece que o mundo vai acabar, juristas ficam nervosos, etc.
Mas o movimento sindical não faz nada sem consultar. É verdade. Ou estou mentindo? Não, tá certo. Nós fazemos isso constantemente. Ou nas nossas assembleias, ou individual nas fábricas. A gente fazemos isso também nas fábricas, uma votação, encaminhamento, isso é sempre feito. Não é? E é bom, é ótimo isso. Tem sempre a tradicional foto de mão levantada, né? Toda mão na mão e mão levantada. Interessante. E a reunião com a Dilma hoje talvez não tenha gerado os frutos que o movimento sindical esperava, mas há uma mesa de negociações encaminhada pelo governo a partir da marcha do dia 6 de março, da 7ª marcha. Essa mesa funciona ou é uma mesa protocolar apenas? Olha, é uma decepção para o movimento sindical. Depois daquela belíssima marcha que nós fizemos em março, fomos recebidos pela presidenta, ela abriu uma mesa, só que não avançou em nada. As reuniões que tiveram seguintes à entrega da pauta à presidenta, ela foi reunião para marcar outra reunião. Tanto é que não se avançou em nada até agora dentro dessa pauta. Nem na questão do projeto de terceirização. Tá. Puseram isso como parte específica, esquecendo as outras reivindicações, mas nem isso andou. Perfeito. João Guilherme Wagner Neto. Tem uma pauta trabalhista aprovada na Conclate em 2010, junho de 2010, 1º de junho, um dia muito frio, chuvoso, eu estava lá, nós estávamos lá, todos nós, né? E essa pauta tem que andar, ter 40 horas, fim do fator previdenciário, etc. Essa pauta já foi reafirmada pelo movimento sindical numa grande passeata, grande marcha que houve aqui em São Paulo, inclusive em agosto, se não me engano, 2012. E também agora na grande 7ª Marcha Brasília, que reuniu 50 mil pessoas em Brasília e a grande mídia ignorou solenemente. Mas o fato concreto é que é uma demanda e essa demanda precisa caminhar para frente. Você, como homem experiente que como conhecedor do movimento sindical e também do mundo da política, o que você entende que possa fazer o avanço? A tratativa protocolar, institucional, cumpre uma tarefa, mas não anda. É botar o povo na rua? É fazer um ato forte dia 11 de julho? Olha, Franzinho, há 3 grandes tarefas do movimento sindical hoje. A primeira grande tarefa do movimento sindical hoje é ajudar a institucionalizar as exigências do movimento. Semana passada, o movimento era a rua em estado puro. Essa semana você já vê as instituições, a começar da Presidente da República, Ordem dos Advogados, várias instituições, Congresso Nacional, que votou ontem aceleradamente a PEC 37, contra a PEC 37. Então, há um esforço, que é correto, para institucionalizar o movimento. O movimento sindical, como é um movimento institucional, ele tem grande facilidade em garantir esse trânsito entre o movimento institucional. Essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa do movimento sindical hoje é, nessa passagem de movimento à institucionalização, carimbar a pauta dos trabalhadores, carimbar as reivindicações da classe operária e do conjunto dos trabalhadores. Ou seja, carimbar aquelas questões que, a nosso juízo, dizem respeito a direitos que têm que ser garantidos e conquistas que têm que ser ampliadas. Mas há uma terceira tarefa em curso. Trava-se uma luta hoje muito forte no Brasil entre mercado e sociedade e Estado. Sim. E o movimento sindical tem que ajudar a desequilibrar o jogo pró-sociedade, pró-movimento social, pró-Estado. Então, o movimento sindical tem que, por exemplo, manter firme a bandeira da queda dos juros. Tá. Manter firme a bandeira da luta contra a inflação, mas punindo a inflação que o rico provoca. Como? A inflação da correção. A inflação que é automática na correção do telefone, na correção da energia elétrica, do que é administrado, certo, dos aluguéis. Então, eu defino hoje o movimento sindical com essa tríplice tarefa. Como movimento institucional, ajudar essa passagem do movimento para o institucional. Segundo lugar, carimbar nessa passagem o interesse dos trabalhadores. E terceiro lugar, lutar contra a pauta dos rentistas,
que querem transformar isso que aconteceu no Brasil numa palavra de ordem de austeridade, menos Estado, cortar gasto, aumentar juro, se for possível criar uma recessãozinha e por aí vai. Perfeito. Olha, me avisa a produção, peço desculpas aqui, programa ao vivo. Faz 12 horas que eu estou trabalhando, aí não dá certo, eu fico nervoso. Mas assim, a vida é assim mesmo, né? Ainda bem que a gente manifesta aqui o que sente, né? E é por isso que o nosso programa está aqui há 8 anos, porque a gente fala aquilo que pensa e etc. Bem, estamos com o Calixto novamente na linha. Eu queria continuar com o Calixto, que gentilmente nos atende em meio a um congresso. Calixto, podemos retomar a conversa? Podemos? Muito obrigado, Calixto, e pela sua paciência especialmente. Bom, a pergunta que eu havia te feito é que qual é a deliberação principal que deve emanar de um congresso com cerca de 1.300 delegados de todos os estados brasileiros? Qual é o norte do congresso da nova central? Bom, o norte do congresso, aliás, tem várias direções, né? Mas uma das principais é a melhor distribuição de renda e com a criação de empregos. Não ficar só nessa hora da Copa, tem que ser uma coisa programada para continuar o trabalho da criação de emprego. Correto. É a questão da estrutura sindical, Sim. com base no regime da unicidade sindical. Perfeito. É a questão da previdência social, com a extinção do fator previdenciário e o reajustamento das aposentadorias e pensões ao mesmo nível, pelo menos, do salário mínimo. Perfeito. É a questão do trabalho da mulher. Sim. Dar o mesmo tratamento a partir do momento que a mulher desenvolva a mesma atividade que o homem. Sim, isonomia. Já que hoje elas recebem, em geral, 30% menos no salário dos homens. Correto. Sim. O outro norte é a questão do trabalho escravo e do trabalho infantil. Sim, sim. Agora, Calixto, no âmbito específico... Dá mais 2 nortes interessantes, que é o problema da saúde, o problema da educação e o problema da segurança. Perfeito. Esses fatos estão sendo discutidos com muita ênfase. Certo. E nós vamos ter um trabalho final sobre todos esses pontos. Perfeito, perfeito. Calixto, olha, o Congresso se reúne, delibera, tem Fale mais alto daí. O Congresso se reúne, as deliberações e depois aprova-se um documento. O que exatamente é feito a partir disso? Isso é distribuído para o sindicato? Exatamente. Esse trabalho está sendo discutido em 15 comissões. E aí se apresenta um relatório de todas e após tira um documento final envolvendo todos esses pontos básicos que nós falamos. Perfeito. Deu para entender? Deu para entender, perfeito. Ô Calixto, eu quero agradecer muitíssimo a sua gentileza. Eu te agradeço e estou aqui às ordens, viu? Então, um grande abraço a todos. Vou ficar aqui amanhã o dia todo e sexta-feira. Perfeito. Tá, grande abraço a todos. Se lá é só ligar, tá? Muito obrigado. Até logo, tá? Até logo. Um grande abraço a todos os nossos amigos da nova Central Sindical de Trabalhadores. Tem um intervalo, mas eu vou chamar o intervalo daqui a pouco. E é uma reportagem que eu vou sugerir que a gente não coloque no ar, porque senão a gente prejudica o encaminhamento aqui do programa do Câmara Aberta com os nossos 2 convidados, João Guilherme Vargas Neto e o Miguel Eduardo, da CNTM, da Força Sindical, Miguel Torres, e também do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi. Miguel, eu fui informado que sexta-feira agora a Força Sindical reúne as entidades para discutir como organizar o ato do dia 11 de julho. Eu queria saber, em linhas gerais, o que será tratado ou se tudo isso espera esse evento que vai acontecer no sindicato. Não, dia 28, a ideia
nós temos uma plenária geral da Força para organizar o dia 11, né? Todo mundo sabe fazer, conhece suas bases e vai ser as manifestações no local dos seus sindicatos. Cada sindicato tem a sua autonomia, né? Mas nós temos certeza que vai ser uma grande manifestação. Até porque os sindicatos estão envolvidos, estão confirmando presença na nossa plenária. Então, é mais essa plenária para a gente estar definindo a organização desse grande ato que será dia 11, preparando o maior ainda, que será em Brasília, no meio de agosto, provavelmente. Perfeito. Eu quero mostrar aqui, Enéas, por gentileza, o boletim, né, o metalúrgico, que já é convocatório. 11 de julho, Dia Nacional de Luta, com greves e mobilizações em defesa da democracia e dos direitos dos trabalhadores. E a faixa é clara: Dilma, está na hora de ouvir quem dá duro pelo crescimento do Brasil. E quem dá duro pelo crescimento do Brasil são os trabalhadores e o setor produtivo também. Quem trabalha contra é o rentismo, aí esse povo que nós já conhecemos aí, que quer viver de juros e na vida fácil, né, da especulação. E tem aqui as reivindicações do Dia Nacional de Luta, porque, como bem disse lembra o João Guilherme, o movimento de massas que houve recentemente não tinha reivindicações específicas ou bandeiras, etc. Aqui há um conjunto de tópicos, né, de pontos: fim do fator previdenciário, jornada de 40 horas semanais sem redução salarial, reajuste digno para os aposentados, transporte público de qualidade, o que é necessário, fim do projeto de lei 4.330, que amplia a terceirização, que é o que eu chamo de projeto que quer legalizar o capitalismo selvagem, e mais investimentos em saúde e educação, reforma agrária e fim dos leilões do petróleo, porque, como dizia lá na década de 50, o petróleo é nosso. Então eu queria chamar aqui o nosso intervalo tradicional do programa e daqui a pouco retomamos o programa com o João Guilherme Vaga Neto e com o Miguel Torres. Até já. Eu sou Sebastião Soares, sou diretor nacional de comunicação da nova Central Sindical de Trabalhadores e faço uma saudação ao Movimento Sindical de São Paulo, essa locomotiva que expande a nossa luta, e a classe trabalhadora de São Paulo, convidando-os para conhecer melhor a nova Central. Acesse www.ncst.org.br ou pelo Facebook, apenas Nova Central. Sejam bem-vindos. A reunião, que aconteceu na sede da Contrato, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade em Brasília, foi presidida pelo assessor especial da Secretaria-Geral da Presidência da República, José Lopes Feijó. A nova Central Sindical de Trabalhadores, por meio da Contrato, representa os trabalhadores na Comissão Tripartite da Presidência da República, que reúne representantes do governo federal, empregados e empregadores. O foco da comissão é firmar um compromisso nacional entre as partes para aperfeiçoar as condições de trabalho dos setores de turismo e hospitalidade, principalmente em decorrência dos grandes eventos esportivos que serão sediados no Brasil. Também participaram da reunião os representantes da Contrax CUT, UGT, CNC e CNTUR. A próxima reunião está prevista para acontecer no dia 19 de junho, no Palácio do Planalto. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. Dirigentes comerciários filiados à federação participaram do Congresso da Força Sindical São Paulo, em Americana, dia 20 de junho. Os comerciários, liderados pelo presidente Mota, defenderam as teses que vão compor o 7º Congresso Nacional da Central, que vai acontecer de 24 a 26 de julho. Ao colocar em prática uma das deliberações do 21º Congresso Sindical, ou seja, visitar as bases, o presidente Mota esteve em Bauru, dias 20 e 21 de junho. Recepcionado pelo presidente dos Sincomerciários, Benoni Cabelo Batista, o visitante cumpriu extensa agenda na cidade.
Ainda no dia 21, Mota participou das comemorações aos 72 anos de fundação dos Sincomerciários de Campinas. Com ele, vários dirigentes sindicais comerciários do estado. Acompanhados de seus departamentos jurídicos, sindicalistas comerciários filiados à Força Sindical assistiram a uma explanação do Dr. Otávio Brito Lopes, do escritório Meira Moraes Advogados. Tema: as perdas dos trabalhadores com a correção incorreta do FGTS. A reunião aconteceu em São Paulo e foi aberta pelo tesoureiro da Força e presidente da FEComerciários, Mota. Voltamos com o Câmara Aberta Sindical, ao vivo, como toda quarta-feira aqui em São Paulo, hoje com o João Guilherme Vagar Neto, consultor sindical, e o Miguel Torres, que preside o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos da Força Sindical e também a dirigente nacional da Força. Miguel, você viu que no noticiário da Federação dos Comerciários, aliás, a entidade filiada à Força Sindical, se falou nas perdas do Fundo de Garantia. A última vez que eu estive na Força Sindical foi para acompanhar uma explanação do Dr. Plínio Sarti a respeito das perdas que verdadeiramente ocorrem no Fundo de Garantia. Eu queria saber como é que a Força está tocando esse problema, se já entrou com ação na Justiça, se os sindicatos entrarão com ações por entidade ou se o trabalhador individualmente pode entrar com o processo. Como é que vocês estão, digamos, administrando essa demanda e as perdas? Qual é o tamanho do buraco? Realmente nós estamos calculando que é o maior roubo que já fizeram contra os trabalhadores nesse país. Não é de um governo, isso vem desde 99, foi uma maneira dos governos arrecadarem, tirando do trabalhador. Então hoje chega em torno aí de 88% para quem continua trabalhando desde 99 com o seu fundo de garantia, essa perda é muito expressiva. Ou seja, se a pessoa tiver 10 mil reais, ele tem mais 8.800 para receber, é isso? É isso aí. Então é muito expressivo. Dá em torno aí de 313 bilhões de reais. Sabemos que é muita coisa, mas o que nós queremos com isso? A Força entrou com um processo a nível nacional com a adesão dos sindicatos e dos seus trabalhadores. Então, primeiro, a Força entrou, os sindicatos estão aderindo a esse processo. E, à medida que os sindicatos fazem a adesão, ele também tem que fazer a adesão do seu representado. Correto. E que é espontâneo. Mas é muito mais simples assim do que cada trabalhador abrir o seu processo. Porque aí depende só de uma declaração com os documentos que são pedidos, que são simples, né? Cópia simples, então isso facilita até a entrada do processo. Tá. Nós temos isso, que não tem contestação sobre os números, né? Então nós achamos que pode demorar, mas nós vamos ganhar esse processo com certeza. O que nós poderíamos amenizar era tentar fazer um acordo com o governo logo. Sabendo disso, o governo não se pronunciou até agora, mas nós sabemos o real que é isso, que é esse percentual. Podia fazer um acordo para o trabalhador já ter uma previsão de receber o que foi tirado dele. Ô Miguel, eu sou um trabalhador, eu tenho fundo de garantia atrasado para receber, eu obtenho informações no sindicato. E também parece que no site da Força tem lá um passo a passo, é isso? Tem. No Sindicato dos Metalúrgicos também tem, na Força, na CNTM. E qualquer sindicato já sabe como fazer, mesmo independente da central sindical, já tem a UGT, eu sei que está fazendo, a nova central também está fazendo, a CUT está pensando como vai fazer, mas eu acho que a informação passa pelo sindicato que é melhor para estar orientando o trabalhador. Agora, Miguel, voltando à questão do FGTS, porque a pessoa que já saiu do emprego, a pessoa que se aposentou no período de 99 para cá, ela tem um saldo a receber? Com certeza tem. Não é os 88, mas é um saldo correspondente ao tempo que ela ficou parado no fundo de garantia de 99 para cá. Quem foi mandado embora também das empresas, tem aí aquela multa dos 40%, que foi a multa sobre um valor que não era corrigido corretamente. Então outra correção que pode ter. O valor da multa tem que ser maior. Tem que ser maior. Perfeito. Ô Miguel, agora só vale se o trabalhador for sócio auxiliar quando no plebiscito pode ou não ser considerados no caso, retumbantes derrotas políticas? Não.
O recuo do Haddad e o recuo do Alckmin são avanços, porque eles avançaram para posições mais corretas. Tá. O recuo da presidente é, como eu digo, na minha análise, é a tirada do bode na sala. Tá. Porque colocou o tema da Constituinte exclusiva e esse tema foi bombardeado por diversas posições, etc. Então, ela retira o bode na sala e estamos discutindo, eu digo estão discutindo, o que seria a consulta popular, o plebiscito, o referendo, etc. Agora, Haddad e Alckmin não recuaram, eles avançaram. Eles chegaram a posições melhores do que tinham. Recuaram no sentido de serem derrotados por um movimento que reivindicou e obteve a sua reivindicação. Perfeito. Miguel, eu fiquei, como muita gente também, fiquei surpreso e fiquei impressionado com a dimensão do movimento Passe Livre, porque é um movimento horizontal, ele não tem a tradicional formação de um partido, ou seja, direção, quadros e militância. Todo mundo ali é direção e militância ao mesmo tempo. Parece a seleção da Holanda lá de 74, o Carrossel, né? Todos atacam e defendem ao mesmo tempo. Eu queria saber se a força sindical já estabeleceu contato com essa meninada e se você entende que isso é necessário, se é bom para o movimento sindical ter conexão com esse movimento. Não, com certeza. Nós estamos já ontem tivemos uma reunião no Centro Acadêmico, 11 de agosto, com integrantes desse movimento, estudantes, até para entender, oferecemos ajuda se precisar do apoio da nossa central, dos nossos sindicatos. Que o movimento começou totalmente a parte de qualquer organização, né? Mesmo sendo um objetivo de reivindicatório, ele não teve organização nenhuma. Então, era até difícil os sindicatos, as centrais sindicais entrarem no momento. Independente de achar que a pauta que surgiu depois do passe, depois do 0,20 centavos, é a pauta que nós estamos defendendo, que nós estamos na rua, que é uma pauta por melhores condições na saúde, no transporte, na segurança, que é permanente no movimento sindical. Né? O que nós achamos que é isso que esse movimento não nasceu só pelos 20 centavos, ele não cresceu só pelos 20 centavos, ele cresceu em uma insatisfação muito grande que a sociedade hoje tem dos poderes. Né? É aquela pessoa que vai no médico, não tem médico, fica 3, 4 meses para fazer um exame, é a pessoa que é assaltada 2, 3 vezes, às vezes no mesmo dia, é a pessoa que não consegue chegar no emprego porque o ônibus quebra e tem que ir a pé, chega atrasado. Então tem muito... E os desmandos também do Estado, eu acho que isso é um problema sério. Nós estamos falando aqui de falta de diálogo com o governo. Não tem. Nós estamos falando desde o final do ano passado a necessidade urgente do governo abrir um caminho, um canal de negociação, de interlocução com os movimentos, e não estava havendo. Então eu acho que tudo isso canalizou para essa grande manifestação. Perfeito. João Guilherme Wagner Neto, a economia brasileira hoje não é inteiramente indexada, felizmente, né? Porque a indexação é ruim para o pobre, é ruim para os trabalhadores, a experiência já demonstrou isso. Mas é um segmento da economia que tem indexação. E talvez o que expresse melhor essa indexação são os preços administrados, preços e tarifas administrados pelo Estado. Eu, até brincando com um amigo meu que outro dia falou da CPI proposta pela OAB e CNBB da Copa do Mundo, né? Das obras da Copa do Mundo, eu disse, olha, o mais importante que isso é ter a CPI das tarifas públicas. Eu queria saber o que você pensa a respeito desse problema que nós temos na nossa economia, porque afeta a vida da nação, especialmente dos trabalhadores, e como, digamos, como dizia o Brizola, como passar isso a limpo. Olha, a indexação é o que sobrou, é a sequela, como se diz, do período de inflação alta, descabelada que o Brasil teve. As indexações, elas são muito localizadas em setores de serviços públicos e o movimento sindical, ele defende a extinção das indexações, exceto uma, que é a correção do salário mínimo pela inflação passada, mais o PIB de 2 anos atrás. A única indexação que o movimento sindical defende é a do salário mínimo, porque se trata de
fazer uma justiça social Correto. histórica. Certo. Nenhuma negociação coletiva dos trabalhadores hoje ela é indexada. Você pode ganhar mais do que a inflação, é ganho real. Certo. Empatar com a inflação ou perder da inflação. Não tem isso, regra não tem. de indexação. Tanto que, embora o Diese contabilize 95% dos acordos ou empatar ou superior à inflação, tem 5% que perdem da inflação. Então, o movimento é contra as indexações. Nós vamos ter que discutir o tema do salário mínimo, porque essa política só vale até 14. E ela vai ter que ser reestabelecida. Correto. Como manter, depois de 14, uma política de ganho real do mínimo mais acelerada? Tá, entendi. Esse é um tema que nós podemos enfrentar contornando a própria indexação, compreende? Perfeito. Miguel Torres, aqui tem uma série de considerações feitas pelo Nildo Nogueira, que participa de todos os nossos programas. Eu vou ler, em deferência ao Nildo, que é nosso sócio de carteirinha. Ele diz, nem é necessário fazer plebiscito porque gastaria muito dinheiro. A população já sabe o que quer. Ou seja, mais investimento na saúde, na educação, na segurança, melhores transportes coletivos, mudar o fator previdenciário, reduzir para 40 horas a jornada da indústria no comércio para gerar mais empregos e o governo honrar os processos do mensalão. Com isso, a população já ficaria satisfeita. Manda um abraço ao Miguel e ao João Guilherme Neto e a mim também. Eu retribuo o abraço e o que você acha do que disse o Nildo aqui? A pauta está na rua, né? Essa pauta é uma pauta construída com as centrais com a reivindicação dos trabalhadores. Mas o problema que gerou essas manifestações e a saída que o governo está dando é de escutar mais, de ouvir mais. Então é bom, não é ruim. Vai ter, eu acho que não vai ficar só sobre o regime de governo. Essa consulta vai ter um monte de coisa que vai entrar. Então é até bom a gente ter essa noção do que vai acontecer. Mas você tem toda a razão, concordo com você. O governo já podia estar cumprindo parte disso que você falou aqui, que com certeza os trabalhadores, a população em geral, estaria mais contente com o desempenho do governo. João Guilherme Vagar Neto, vamos aqui dar voz aos nossos telespectadores. O Juliano da Liberdade pergunta, as centrais sindicais declararam apoio às manifestações, mas por que não foram às ruas? Não é o mesmo que apoiar virtualmente? Não dá a entender que quem não conhece o trabalho de vocês, que vocês estão sendo apenas oportunistas? Não, não é verdade. Não está sendo oportunista, porque há ritmos diferentes. Como, me repete o nome do companheiro. Só um instantinho que eu guardei o papel. Juliano. Juliano. Hoje, uma imensa quantidade de brasileiros foi ao estádio de Belo Horizonte assistir e vibrar com o jogo. Do lado de fora do estádio, uma imensa quantidade de brasileiros se manifestava, algum deles até de maneira violenta. São duas águas que estão andando junto no mesmo Brasil. Nós somos hoje 200 milhões. Manifestaram-se de diversas maneiras nessa semana o quê? 100 milhões? 1 milhão? 2 milhões? Então, Juliano, você tem um Brasil que é grande e diversificado. A água do movimento sindical é diferente da água desse movimento. Correto. Ou seja, tem institucionalidades próprias. Oportunismo seria o movimento sindical tentar, no curso das manifestações espontâneas, indisciplinadas de jovem anarca, tentar impor a sua orientação. Isso seria oportunismo. Agora, ajudar o movimento a resolver as questões por via institucional, isso o movimento sindical sabe fazer, vai fazer porque está fazendo. Perfeito. Eu quero passar aqui ao Miguel Torres uma pergunta do Jaime, do Jardim Bonfilioli. Em sua opinião, em que medida todas essas manifestações, inclusive com muitas depredações e incêndios, poderão interferir politicamente nas eleições do ano que vem? Você acha que tem um rebatimento direto ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu acho que, o que nós falamos, isso foi uma insatisfação desse momento. Eu acho que a vida ela vai para frente.
Então, eu acho que tem coisas que vão acontecer ainda, talvez até aumentando as manifestações, mas eu acho que dentro não vai contaminar tanto assim as eleições do ano que vem. É lógico que os governantes vão ficar com a barba de molho. Eu acho que tem que ficar, né? Agora, o que eu acho que é aproveitar isso e avançar nessas questões. Avançar na voz dos trabalhadores, na voz da sociedade, exigir cumprimentos de legislação, exigir cumprimento de mudanças de lei. Eu acho que isso é importante. Perfeito. Eu queria mostrar aqui, como a gente faz em todo o programa, materiais sindicais. A revista da UGT, União Geral dos Trabalhadores, que fala da grande marcha a Brasília em 6 de março. Marcha dos Trabalhadores leva 50 mil a Brasília. A ação unitária entre centrais sindicais e movimentos sociais marca a volta da classe trabalhadora às ruas da capital federal e agora às ruas do Brasil. João Guilherme Wagner Neto, vamos falar um pouco de economia. Tá? Às vezes eu assisto ao Jornal da Globo à noite, lá já no finalzinho da noite. E quando eu escuto o Sardenberg falar, eu fico até assustado de falar, será que eu vou ter coragem de sair na rua amanhã cedo? Porque parece que o mundo irá acabar naquela madrugada. Como é que você avalia a conjuntura econômica brasileira hoje? Do ponto de vista do interesse dos trabalhadores, hoje o Brasil é um dos raros países no mundo que sustenta uma conjuntura favorável. Por quê? Porque há emprego e o emprego tem se mantido e, ao mesmo tempo, há ganhos reais de salários, a começar do mínimo, mas de diversas grandes categorias. Eu cheguei do Paraná semana passada e trouxe um material dos metalúrgicos que dá conta da lista do quadro de honra das PLRs no setor metalúrgico. O quadro de honra começa com uma empresa com R$35 mil de PLR. Então, há uma conjuntura que é contramão do que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo? Desemprego, quebra de direitos, redução de salários. Ora, desse ponto de vista, a conjuntura é favorável. Agora, há problemas. Exemplo, o movimento sindical, junto com a Fiesp e os empresários, reivindicou o câmbio, ou seja, reivindicou para garantir industrialização que o câmbio nosso do real fosse desvalorizado, que o dólar fosse valorizado. Aí você observa que coisa, o dólar se valorizou e a gritaria contra o dólar subir foi muito grande. Então, há uma contradição, ou várias contradições, que elas têm que ser arbitradas. Há professores que há 3 meses atrás falavam em câmbio a 3 mil, mas que estão apavorados com o câmbio a 2.300. Então, nós temos de levar em conta que a conjuntura é favorável do ponto de vista do movimento, mas ela enfrenta dificuldades. O mundo está tendo dificuldades, o comércio mundial está tendo dificuldades e a nossa economia está tendo dificuldades. Por exemplo, aumentar juro. Aumentar juro é tiro no pé, é um erro. No entanto, tem sido feito. Sim. Nós precisamos lutar contra essa tentação de voltar a uma política subserviente ao rentismo, subserviente à jurolândia. Sim, sim. Perfeito. Miguel Torres, daqui a pouco os metalúrgicos de São Paulo e os metalúrgicos ligados à Força Sindical vão começar a preparar a campanha salarial, porque a data base é 1º de novembro. E, evidentemente, a campanha é preparada aos seminários, às conversações, o Diese faz aqueles levantamentos todos. Bom, eu queria saber como é que vocês estão imaginando que será a campanha salarial. Vai ter aumento real? Nós vamos lutar para isso, né? Essa é a grande luta que nós vamos travar dentro da nossa campanha salarial, que tem uma corrente empresarial que não admite dar aumento real esse ano. Começaram a fazer essa campanha no final do ano passado, organizando o empresariado a não ceder aos aumentos reais de salário. Nós temos a certeza de continuar o país crescendo, melhorando a vida dos trabalhadores, tem aumento real. Porque o trabalhador ele não pega o seu salário quando tem aumento e aplica em alguma coisa. Ele compra, ele vai troca geladeira, troca sofá, compra roupa. Então faz o mercado girar e isso fez com que nesses últimos anos o Brasil não entrar em crises, né? Então isso ajuda com certeza a luta do trabalhador é sempre por ter aumento real de salário. E vamos entrar também muito forte na questão das 40 horas esse ano.
Nós achamos que está maduro já, nós temos que fazer, já que o Congresso Nacional não consegue avançar, nós vamos começar de novo por empresa em São Paulo, ou talvez na nossa convenção coletiva. E você acha que na pressão por fábrica é possível fechar acordo por 40 horas? A nossa tática até alguns anos atrás foi de canalizar isso para a Câmara dos Deputados, até para ter um projeto nacional. Mas como não avançou dentro da Câmara, nós vamos partir por empresa e dentro da nossa convenção coletiva. Perfeito. João Guilherme Wagner Neto, por fim, eu mostro aqui um livreto, 7º Congresso da Força Sindical, Garantir Conquistas, Mais Empregos, Direitos e Cidadania, Temas para o Debate. O Congresso ocorrerá na Praia Grande de 24 a 26 de julho de 2013. Você tem 1 minuto, eu sei que é pouco, para dizer o que você espera deste evento. É rápido. CTB, Nova Central, como você até noticiou hoje, realiza um congresso, a Força Sindical também. Agora, a grande novidade desse 7º Congresso da Força, que é orientado por esse texto aí, Franzin, que eu considero o melhor texto de conjuntura da atualidade. Tá, vou ler. Redigido pelo Marco Periotto. Correto. E com grande acuidade. A grande novidade do 7º Congresso da Força é que a Força conseguiu realizar 27 congressos estaduais orgânicos. Quer dizer, em todos os estados? Em todos os estados. Esses congressos, eles avançaram o conteúdo, renovaram direções e melhoraram a organicidade da força. Então, a Força Sindical vai chegar no 7º Congresso como se fosse um quebra-cabeça em que as peças estão recortadas e se tratará de pura e simplesmente ajustá-las. Perfeito. Bom, eu queria agradecer muito aos que nos acompanharam aqui em mais um Câmara Aberta Sindical. Quero agradecer especialmente aos nossos convidados, João Guilherme Wagner Neto, consultor sindical, e o Miguel Torres, dirigente sindical da Força Sindical, e pedir desculpas aqui pelas gaguejadas, né? Às vezes você está muito cansado, a nossa vida é muito corrida, aí você chega aqui fazer um programa ao vivo, seus reflexos essa hora já estão assim, a meio pau, né? Já estão lá embaixo. Então, eu espero que na próxima quarta-feira a gente possa aqui ter um desempenho assim, mais acelerado, mais rápido e mais eficiente para também os nossos telespectadores. É assim mesmo, o programa ao vivo reflete as condições reais, né, de quem está apresentando, de quem está participando. Na quarta-feira que vem, voltaremos com Câmara Aberta Sindical, sempre tratando de um assunto ligado ao mundo do trabalho. Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanharam, especialmente os que mandaram perguntas e pelo espaço eu acabei não colocando aqui para os nossos convidados. Fica para uma próxima oportunidade. Forte abraço.